de Deus. Junto com uma ordem, junto com um chamado, vem o poder de Deus. Nós vamos ver o profeta Isaías, no seu capítulo 6, ele teve uma visão, e nessa visão, ele vê o trono de Deus, vê os querubins e os serafins que estão diante dele, e ele então naquele momento, para exercer o seu chamado profético, ele então recebe o poder de Deus, recebe o Espírito Santo. Nós vamos ver isso em todos os profetas, porque sem o Espírito Santo não dá para exercer nenhum ministério. Mas chega um momento na vida do povo de Israel, do povo de Deus, em que a glória de Deus se afasta do povo. Vou mandar uma rosa. O motivo é o pecado. A glória de Deus se afasta do povo de Deus. E quando isso acontece, é derrota em cima de derrota. O povo de Israel é massacrado. Antes do juiz Gideão, está acontecendo um grande massacre, uma grande destruição no meio do povo de Deus. Eles estão plantando, mas não estão comendo, não estão colhendo. Um povo que era para brilhar, um povo que era para estar por cima, agora estão dentro de cavernas, estão escondidos, estão com medo dos midianitas que nem organização tinha. Um exército forte temendo ao exército que nem rei tinha, ou melhor, nem exército era chamado, mas sim de bando. Os midianitas entravam, saqueavam, matavam, destruíam, faziam algazarra, e o povo estava acomodado. Mas para isso foi preciso que o Espírito de Deus descesse sobre um homem chamado Gideão e mudasse a história do povo de Deus. E em todo o Velho Testamento nós vamos ver o povo pecando e o Espírito de Deus se afastando. E quando isso acontece, o povo é massacrado, o povo é destruído, o povo é lançado na caverna, o povo agora está vivendo uma vida de destruição. Não é diferente dos tempos do profeta Israel. Nós vamos ver no versículo 25, o Senhor prometendo um tempo de restituição. E nesse tempo de restituição, Ele promete então trazer de volta o que se perdeu, o que foi destruído pelo terremoto, pelo pulgão, pela Augusta e pelo grande exército que foi enviado contra eles. O Senhor está prometendo uma restituição. E quando Deus promete a restituição, no versículo de número 28, Ele também faz uma promessa. E essa promessa não é só para os tempos presentes, não é só para aqueles tempos presentes, não era só para aquele tempo, naquele dado momento. Aquela promessa iria se cumprir a partir dali. Aquela promessa iria se cumprir na vida de homens e mulheres que decidissem servir a Deus de todo o coração, se voltar para Deus de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Alguém pode adorar a Deus por isso? E essa promessa, que agora é feita por intermédio do profeta Joel, que diz a palavra do Senhor, e há de ser, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O interessante dessa palavra, que o Senhor está prometendo derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sem exceção. Todos os homens, todas as mulheres, poderiam ser cheios do Espírito Santo. O tempo vai passando, o povo de Deus, em alguns momentos vai vivendo essa promessa. De tempo em tempo, o povo vai vivendo essa promessa. Até que chegou o dia em que não mais o povo vive debaixo da lei, porque Jesus vem. E quando Jesus vem, se você puder abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Marcos, glória a Deus, o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, para nós entendermos melhor, nós vamos ver então o início dessa graça.
o início desse poder que tomaria toda a humanidade. Nós vamos ver algumas privações, algumas limitações do Velho Testamento. Por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo era feito por 3 repartições. Quantas repartições? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O lugar santíssimo. No átrio todas as pessoas poderiam entrar. No lugar santo, algumas pessoas poderiam entrar. Mas no santo dos santos, aleluia, só o sacerdote poderia entrar. Mas Jesus vem, e quando Jesus vem, quando o Verbo se faz carne e habita no meio dos homens, o novo tempo começa. O novo tempo em que todos agora têm o privilégio de ver a Deus face a face. Glória a Deus, aleluia. Certa vez, João pediu para que Jesus mostrasse o Pai, e mostrasse, ensinasse o caminho. Jesus disse que meu Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Se vocês tiverem dúvida sobre o caminho, eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou a vida. A Bíblia diz que todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Marcos capítulo 1, versículo 7. E pregava João Batista, pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de ser, de me abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, escuta isso aqui, para você adorar no final da leitura. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Essa promessa de Joel capítulo 2, versículo 28, ela se cumpre, porque nenhuma das promessas do Senhor pode ser frustrada. Ele mesmo disse em sua palavra: eu, Senhor, me porventura sou homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Nós vamos ver Jesus andando pelas ruas da Galileia. Nós vamos ver João Batista batizando no Rio Jordão. As pessoas estão seguindo a João Batista porque eles conseguem sentir o que havia sobre João Batista. Certamente o Espírito Santo estava sobre João Batista, porque ele veio cumprir a profecia que diz: voz do que clama no deserto. Então começaram a perguntar se ele era o Cristo, se ele era o enviado de Deus. Ele disse: não, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu vim anunciar o caminho, eu vim anunciar o Cristo, eu vim anunciar o Senhor. Mas certamente João Batista estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque ninguém tem a capacidade de arrastar. Imagine só um homem simples, vestido, isso aqui é forte. Um homem filho de sacerdote, que poderia estar vestido de linho, está vestido de veste de pelo de cabelo. Um homem que poderia habitar em uma casa boa, um homem que poderia andar com os príncipes, está vestido de veste de pelo de cabelo, habitando, caminhando pelo deserto, alimentando-se de gafanhoto e dessa mestre, pregando e dizendo: arrependei-vos, e ainda chamava de raça de rei. Um homem que é acompanhado por uma grande multidão, que está
cercado pela multidão, cheio do Espírito Santo. João Batista está pregando e eis que Jesus está próximo a viver o seu ministério. E João Batista está pregando, e numa das suas pregações, Marcos capítulo 1, nós lemos a partir do versículo 7, mas tem os versículos anteriores que falam sobre o assunto. João Batista está gritando no deserto, pregando a palavra, dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que há de vir após mim, que eu não sou digno nem de me abaixar para amarrar a sandália dos seus pés, eu nem chego aos seus pés, ele virá e vos Glória a batizará Deus, aleluia. com o Espírito Santo e com fogo. Meu Deus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com Fogo. meu Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tudo bem? O Espírito Santo está sobre João Batista, mas João Batista morre. E agora está Jesus pregando, mostrando as boas novas, falando do reino, falando do seu Pai, falando da sua missão, cumprindo sua missão. As multidões o seguiam, as multidões o acompanhavam, as multidões cercavam Jesus e aconteciam milagres. Mas antes disso, Jesus estava, versículo de número 9, diz o livro de Mateus, de Marcos, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré, da Galileia, foi batizado por João Batista no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como uma pomba, descia sobre ele. Aleluia! E o Espírito que, como uma pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, em quem me compraz. Amém? Se você for ler em seguida, depois de Jesus receber o Espírito Santo, ele é levado para o deserto para ser tentado por diabo. E lá ele jejuou durante 40 dias e 40. Quem é que suporta isso sem o Espírito Santo? Fala para mim. Quem é que suporta isso? Quem é que arrasa a multidão, sendo como João Batista foi, sem o Espírito Santo? Quem é que suporta como homem 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e orando, sem o Espírito Santo? Ninguém. E ainda assim, não pelo diabo. Imagina aí. A Bíblia diz então que depois disso começa o ministério de Jesus. Mas como homem, Jesus chega até João para ser batizado. Se você for ler isso em Mateus escreve, Mateus é claro nessas palavras, que João questiona, dizendo: sou eu, aquele João que disse: eu não sou digno de me abaixar para calçar a sandália nos seus pés. Agora recebe Jesus para ser batizado, para que se cumpra as Escrituras, para que se cumpra a promessa, para que se cumpra, para que seja sirva de exemplo para nós. João Batista, Jesus vai até o deserto para ser batizado, perdão. E João Batista disse: é o Senhor, sou eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Até isso demonstra a manifestação do Espírito Santo, o poder de Deus, porque ele traz isso, o reconhecimento de que nós somos nada sem ele. Jesus é batizado, então começa a exercer seu ministério. Jesus é cheio do Espírito Santo, começa a exercer seu ministério. Não dá. Quer começar o ministério? Quem é que tem desejo de ser um obreiro, ser um guerreiro da oração, de pregar as águas, de louvar,
como levita, de impor as mãos, de ser um pastor, de ser um líder. Alguém? Para isso você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não consegue. Porque tudo vem dele. Até o desejo de adorar vem dele. Até aquela vontadezinha de acordar de madrugada para orar vem dele. Até a vontade de vir para a igreja, sentar durante uma hora e meia, em pleno domingo. É dele. É a fome e sede que ele coloca no seu coração. Jesus é batizado no Espírito Santo, Jesus é cheio do Espírito Santo. Eu vou chegar lá. Abra comigo a sua Bíblia também no livro de Atos dos Apóstolos. Ou melhor, vamos primeiro para Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E versículo de número 36. Amém? Coração. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-me as mãos e os pés. E não crendo, eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, dizem-lhes: tende aqui alguma coisa para comer. Então eles apresentaram parte de um pão de peixe assado e um pão de mel. O que ele tomou e comeu e disse diante deles, e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Escute isso aqui. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de Poder. Esse poder vem de quem? Do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O cumprimento da promessa. Glória a Deus. O Senhor, então, depois de aparecer para os discípulos na sua ressurreição, após a sua ressurreição, fala para os discípulos não se ausentarem de Jerusalém. Escuta isso aqui. Antes de falar isso, Jesus está falando para os discípulos que ele então anunciou a palavra, as Escrituras em Jerusalém. Ele anunciou as Escrituras em Jerusalém. Mas os discípulos teriam uma missão em seguida, que seria Judéia, Samaria e até os confins da terra. Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, no topo do monte, Jesus morre na cruz. E todos confessam verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Sim ou não? Em Jerusalém é anunciado por meio de Jesus, na sua morte. Jesus prega, cura os enfermos. Samaria, Jericó, Jerusalém, Galiléia, Cafarnaum, toda aquela região.
Mas agora Jesus está dizendo, ó, convém que se cumpram da Escritura. Mas vocês não devem sair de Jerusalém, não devem se apartar daqui, porque foi aqui que eu anunciei, foi aqui que eu quebrantei os corações, é aqui que eles me conhecem. Mas lá, vocês irão primeiro receber o Espírito Santo. Jesus estava com eles, eles não tinham que temer. Glória a Deus. Jesus com eles não tinham que temer. Mas Jesus agora assume aos céus. E quando Jesus assume aos céus, ele então deixa uma promessa. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se cumpre essa promessa. Versículo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Glória a Deus. Cumprimento da promessa. Pedro então pregando para todos os demais, para todos os outros, dizendo: vamos nos lembrar da promessa que Jesus disse, que nós não devemos nos ausentar de Jerusalém enquanto fomos revestidos do poder do alto. Quando Jesus é batizado, como foi que Jesus recebeu o Espírito Santo? Desceu do céu como uma pomba. Foi isso? Quando os discípulos são batizados, eis que do céu veio um som. Ouviram-se um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. E todos foram cheios de Espírito Santo. E a partir dali, começaram a pregar para todas as nações. Pedro, iletrado, inculto, mas cheio de Espírito Santo, na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas seguirem a Jesus e são batizadas. Espírito Santo. Estevão, o primeiro mártir, o primeiro que foi morto pelo Evangelho, na sua morte, veio a glória de Deus. As pessoas ficaram impactadas com o que aconteceu com aquele homem, mas pegaram o Evangelho cheio de Espírito Santo, se deu por Cristo, para Cristo, até o seu último fôlego. Aleluia, Jesus. Glória. Todos os outros discípulos, com autoridade, pregavam. Todos os outros apóstolos, com autoridade, ministravam. Cheios de Espírito Santo. Pedro chegou a ser preso, mas estava cheio do Espírito Santo. Paulo, que perseguia a igreja, agora tem um encontro com Deus, é cheio do Espírito Santo e começa a pregar aonde os outros não conseguiam ir, mas cheio do Espírito Santo. Enquanto Pedro estava preso para ser morto no outro dia, a igreja estava junto em oração, clamando por Pedro, porque estavam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A igreja existe hoje. Esse congresso de guerreiros da oração está acontecendo nesses dias por causa do Espírito Santo. Existe um bispo, um pastor, um líder dessa igreja, uma bispa, uma pastora dessa igreja, um pastor dessa igreja, porque são cheios do Espírito Santo. Existem homens e mulheres que
dobra os seus joelhos todos os dias para interceder por toda essa congregação, porque estão cheios do Espírito Santo. Levitas ministram no altar e o poder de Deus desce, porque estão cheios do Espírito Santo. É impossível sem o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você quer um conselho? Tenha sede, desejo ardente, anseio pelo Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo é diferente. Até pode fazer, irmão, mas com o Espírito Santo é que é a forma correta de se fazer. É preciso buscar o Espírito Santo. Guerreiros da oração estão de pé por causa do Espírito Santo. Amém? Toca no ombro da pessoa do teu lado. Deixa eu fazer isso aqui. Fala assim: é preciso ser cheio do Espírito Santo. Espírito Santo. Até para ser crente. Me afastei por causa de fulano. Se afastou porque perdeu, porque não tem o Espírito Santo. Verdade, Deus. Saul foi perturbado por espíritos malignos, porque não tinha mais o Espírito Santo. Glória a Deus. Saul quis exercer o papel de sacerdote sem ser, porque não tinha mais o Espírito Santo, estava confuso. É preciso de Deus. Para ser crente, é preciso ter o Espírito Santo. Amém? Por aplaudir a Jesus bem forte nessa manhã. Amém? Quem quer o Espírito Santo? Quem quer mais de Deus? Glória a Deus. Eu aprendi nas minhas orações a dizer sempre: Senhor, eu quero mais de Deus. Minha oração pode durar 2 minutos, mas ela tem que ter essa frase: eu quero mais de Deus. Alguém ora assim também? Alguém ora assim também? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quando eu estava aqui adorando, senti de Deus algo aqui, e os pastores concordem comigo, bispa, senão tudo bem. Eu quero pedir a bendição de vocês, mas eu quero convidar toda a igreja aqui na frente. Eu quero pedir a bispa, a pastora, o pastor, para ministrar sobre as pessoas. Amém? Tem que provar? Talvez? Amém. Isso é pergunta errada. Amém, irmão? Toda a igreja vem aqui à frente, em nome de Jesus. Amém? Toda a igreja vem aqui à frente. Chamar as defensas encarregadas aqui. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Toda a igreja sempre. Mas muito feliz, todo sorrindo aí, vai.